Ser parte do Projeto 242 para mim também é o que é ser para nós. Uma comunidade e também uma família em Cristo. Uma igreja vibrante, que não vive a fé só para si mesma em termos de indivíduos ou grupo. Nós, no Projeto 242, também vivemos a nossa fé de maneira pública, de maneira cultural e também de maneira que é socioeconômica, porque nós precisamos cuidar daqueles necessitados. E Deus tem nos guiado isso de uma maneira que também nos faz compartilhar o Evangelho, pois nós somos uma comunidade missional de fato. Sim, há quase 10 anos nós fazemos parte dessa comunidade. E para nós um dos grandes privilégios de fazer parte dessa igreja, desse corpo de Cristo na Terra, é a gente ter a liberdade de ser quem é. Mesmo com os nossos erros, mas também nos nossos acertos. E compartilhando com essa comunidade, podendo ser exortado por ela, abraçado por ela e compartilhar a vida de forma geral. Por isso eu te convido a estar com a gente e fazer parte dessa grande família de Cristo. Quando as nossas portas abrirem novamente, vem nos visitar que eu tenho certeza que você vai gostar. E Deus te abençoe. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse é o Salmo 90, no versículo 12, lembrando-nos aqui da importância de alcançar um coração sábio por meio dos nossos dias contados, rememorados na presença do Senhor, naquilo que Deus faz por meio de nós. E a palavra de Deus nos forma. E a adoração a Deus nos molda para um coração cada vez mais desejoso do Senhor e da sua vontade. Então esse é o tempo em que nós convidamos você a fazer isso com sua família, a louvar ao Senhor por meio dos cânticos, a adorá-lo e a falar com Ele e ouvir a sua palavra que tem muito a nos dizer. Seja bem-vindo em nosso meio e que Deus o abençoe. Oi, meu nome é Caroline França, tenho 19 anos e sou bailarina. Acordo e já vou a pé mesmo, não pego metrô, ônibus, nem nada. Aí quando a gente chega lá, a gente arruma tudo, arruma as mesas, arruma o vale transporte. A gente já começa a distribuição de cestas. Desde criança eu já ajudava no bazar da igreja, ajudava em eventos que tinham para a comunidade aqui perto, né? Sempre fez parte, mas a Compassiva mesmo foi em 2017. Jesus nunca se importou em ajudar uma pessoa que fosse perto dele, ele sempre procurou alguém que estava realmente necessitado, não importa quem era. Eu acho que o maior aprendizado é você dar valor nas coisas simples. Porque se você dá um sorriso para uma criança, já muda o dia dela. Se você dá uma cesta, já muda o mês inteiro de uma família. Então eu acho que é a simplicidade em cada detalhe, você dá valor em cada detalhe. Passar o amor de Deus não é só você estar na rua falando sobre a palavra dele, também mas a simplicidade demonstra também. Quando eu tô na Compassiva, quando eu tô ajudando, me ajuda a esquecer todas as ansiedades que eu tenho, e eu acho que a gente da minha idade, né, tem bastante ansiedade, mas não é difícil não, eu acho que é só você ter que ter paciência e se jogar assim e aproveitar o tempo. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder. Sempre
se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Em nada me glorio, em nada me exalto, senão da tua cruz, Jesus. Por tua condenação, tenho todas as coisas, e tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue eu fui lavado. Pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo em glória reinarei. Correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Ajuda-me, Senhor, a contemplar tua dor, pois tudo o que tenho e tudo o que sou vem de ti, Jesus, vem da tua cruz. Então correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Crucificado contigo estou. Crucificado contigo estou. Bom dia.
Com esse culto, nós completamos 7 meses desde que nós encerramos as nossas atividades ou interrompemos as nossas atividades presenciais e passamos então a fazer a transmissão do culto online nesta pandemia. 7 meses se passaram. A última vez que nós nos reunimos como igreja de forma presencial foi no dia 8 de março. E é impressionante quanto tempo já se passou desde que nós fizemos isso. E eu sei que para muitas pessoas o desejo de voltar a se reunir é cada vez maior. E eu sou grato a Deus por isso, eu acho que é muito bom a gente ter esse desejo e nós estamos, como igreja, nos preparando para que logo possamos também fazer isso. No entanto, eu quero dizer algumas coisas que eu acho interessante considerarmos. Há uma palavra bíblica no Velho Testamento que fala sobre o quanto Deus nos ajudou. Ebenezer, até aqui ajudou-nos o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero ter um momento Ebenezer agora e dizer que eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez durante essa pandemia. O modo como Ele proveu para nós os meios necessários a fim de mantermos unidos como igreja, seja através dessas transmissões do culto, das reuniões de pequenos grupos que têm acontecido durante a semana, das reuniões de oração que têm sido frequentes todos os dias, de segunda a sábado, durante toda essa pandemia, onde nós paramos ao meio-dia para orar juntos, e de outros momentos que temos tido a oportunidade de nos reunirmos, celebrarmos a ceia e fazermos outras coisas que são importantes a fim de que como igreja possamos perseverar na fé, na esperança e no amor. Uma outra coisa que nós celebramos tem sido o cuidado de Deus e a generosidade da comunidade em manter as suas contribuições e as suas ofertas. Nós somos gratos a Deus porque durante todo esse período difícil a igreja tem se mantido e não só tem se mantido, mas a igreja tem tido condições de auxiliar pessoas necessitadas da própria comunidade e auxiliar pessoas necessitadas fora da comunidade. E nesse último aspecto, nós celebramos a Deus porque o modo como Ele tem usado essa igreja como um canal de bênção para tantas pessoas é incrível. Através da ONG que a igreja criou há alguns anos para servir os seus projetos sociais, do mês de abril até o início do mês de outubro, foram distribuídas 8.726 cestas básicas. Isso significa aproximadamente 130 mil quilos de alimentos que foram entregues e que beneficiaram mais de 24 mil pessoas de mais de 30 nacionalidades. Isso é incrível. Nós temos que louvar a Deus, dar glórias a Deus pelo modo como Ele tem usado essa igreja, essa pequena igreja aqui no centro da cidade para servir de canal de bênção para tantas pessoas. E durante esse tempo eu tenho pensado muitas coisas sobre a igreja, sobre o próprio tempo, sobre a nossa participação nesse corpo, sobre a vida espiritual, sobre a nossa responsabilidade pessoal, sobre a responsabilidade da igreja. Várias dessas coisas têm passado pela minha mente à medida em que eu converso com pessoas e tento acompanhar as dificuldades de várias pessoas da nossa igreja e à medida que eu converso também com outros pastores e outras pessoas que servem em diferentes igrejas ao redor do Brasil. E eu gostaria então, neste dia, de refletir num texto conhecido da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive pelo seu Espírito.
Esse texto é muito conhecido e eu gostaria de refletir nele hoje para falar sobre a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é uma continuação da espiritualidade judaica. Não existe como a gente separar a nossa espiritualidade daquilo que foi a espiritualidade judaica durante milênios. O cristianismo tem um elemento de continuidade e tem um elemento de descontinuidade em relação ao judaísmo. Então as escrituras, o nosso Velho Testamento, são as mesmas escrituras usadas pelos judeus ainda hoje. Toda a nossa tradição bíblica do Velho Testamento é a mesma. E nós aprendemos muito, inclusive, na reflexão judaica sobre o Velho Testamento, e a compreensão judaica sobre o Velho Testamento tem muita sintonia com o que nós podemos perceber também das Escrituras Sagradas. E pensando nisso, a gente então precisa lembrar o seguinte: no Velho Testamento e na espiritualidade de Israel, na espiritualidade judaica, na espiritualidade do povo de Deus no Velho Testamento, duas coisas são fundamentais. Uma delas é o templo. O templo era uma peça importantíssima dentro dessa espiritualidade, ele era central nessa espiritualidade. E quando nós falamos do templo, nós temos que pensar que há vários aspectos, né? Antes do templo ser construído por Salomão, havia o tabernáculo que foi erguido no deserto através da ordem, das instruções de Deus. Mas antes desse tabernáculo, existe toda uma linha de pensamento de que a própria terra e o próprio jardim do Éden serviam como templo. Há um templo cósmico ali para a habitação de Deus na criação. E os 7 dias da criação de Gênesis 1 são comparados ou parecem fazer um paralelo com as instruções que são dadas para Moisés, que percorrem também 7 capítulos do texto de Êxodo. E tanto em Gênesis, o 7º dia, quanto o último capítulo do texto de Êxodo, com as instruções do tabernáculo, terminam da mesma forma, com o sábado, com instruções concernentes ao sábado. E a gente poderia explorar tantas outras ideias que formam esse paralelo, então, e que nos trazem a ideia de que parece que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, está falando, na verdade, de um Deus que quer habitar entre os seres que ele criou. Um Deus que quer fazer habitação entre os homens. Um Deus que quer que esses homens vivam na sua presença como se estivessem diante de um templo cósmico. E a gente vai ver então que lá em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, a gente encontra essa cidade santa que desce dos céus e as palavras do anjo que ecoam ali diante daquele acontecimento falam exatamente sobre isso, falam desse tabernáculo de Deus e que ele vai habitar com os homens. E os termos são muito semelhantes àqueles termos que a gente vai encontrar lá em Gênesis, que a gente vai encontrar em Êxodo e que a gente vai encontrar em outras partes do Velho Testamento acerca da habitação de Deus, de Deus no seu desejo de estar próximo dos seres que ele criou. Então, essa reflexão eu acho que é importante para nós, porque nesse período de pandemia, nós temos feito de tudo para perseverarmos como igreja, e perseverarmos na doutrina, e perseverarmos na comunhão, e perseverarmos no partir do pão, e perseverarmos nas orações, literalmente, nessa ordem, nós temos feito de tudo para fazer essa perseverança, para ficarmos juntos, para continuarmos unidos, para continuarmos encorajados, para encorajarmos uns aos outros, para preservarmos a nossa fé e a nossa esperança. Temos feito de tudo, mas algo curioso eu sei que tem acontecido. Muitas pessoas, não só em nossa igreja, mas em outras igrejas, têm também ficado desanimadas no meio da corrida. Muitas pessoas não têm feito muito, inclusive, empenho e esforço para participar de reuniões ou para sequer assistir cultos. Alguns levantamentos que têm sido feitos em diferentes igrejas, nós fizemos em nossa igreja, outras igrejas também fizeram, mostram que durante todo esse período de pandemia,
Alguns membros sequer têm assistido cultos online ou qualquer culto. Então são meses e meses sem nenhum tipo de participação, de contato. E eu fico perguntando a mim mesmo como isso é possível. O que aconteceu de errado? O que não está sendo entendido por essas pessoas que simplesmente, num período de pandemia, quando a igreja não pode mais se reunir presencialmente, elas se desligam, se desconectam completamente, e o que essas pessoas estão esperando é um mistério para mim. Parte disso, eu penso, talvez seja uma falha na compreensão de como nossa espiritualidade está conectada justamente com essa ideia do templo, que eu falei, no Velho Testamento, a espiritualidade judaica, essa tradição judaico-cristã, essa herança que é transmitida para o Novo Testamento e que aponta escatologicamente para o futuro, para uma esperança futura de Deus habitando conosco. Há uma conexão muito íntima, então, entre a nossa espiritualidade e o templo. Agora, o templo não no sentido físico. Evidentemente, no Velho Testamento havia o tabernáculo e depois havia o templo, e depois o templo foi destruído posteriormente, depois foi reconstruído. Nos dias de Jesus tinha o templo, depois ele foi destruído na década de 70 da era cristã, e depois não existe mais templo. Os judeus têm se reunido desde então na diáspora em pequenas sinagogas. Mas não é uma questão do templo físico, do templo de Salomão, do templo que foi construído. Não é isso que se trata, mas do significado do templo. O significado do templo para as nossas vidas e para a nossa relação com Deus. E isso é importantíssimo. Quando eu leio esse texto de Paulo aos Efésios, no finalzinho do capítulo 2 que eu li, e quando eu leio outras passagens, como 1 Pedro 2, por exemplo, onde Pedro vai falar e vai usar palavras semelhantes às de Paulo aqui para se referir aos cristãos e para falar da questão do templo, eu encontro que nós precisamos realmente voltar a nossa atenção para essas realidades, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de pontuar aqui 3 coisas que eu peço a você que é cristão e que está caminhando nessa fé e que talvez esteja titubeando ou não durante esse tempo de pandemia, para que você preste atenção. Eu gostaria de lembrar essas coisas, eu gostaria de lembrar você dessas coisas que eu vou compartilhar aqui nesse momento. São 3 coisas. A primeira delas é a seguinte: nós precisamos nos lembrar que o propósito da nossa existência é nos relacionarmos com Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Nós somos criados para isso. Fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus nos fez para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus nos fez para Ele. Então Deus nos fez para que nós pertencêssemos a Ele, para que nós desfrutássemos a Sua presença e para que nós manifestássemos a Sua glória. Todas essas coisas estão imbuídas no ato criativo de Deus e inclusive na ideia de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É isso que significa o artigo 1 do Catecismo Maior de Westminster, quando ele diz o seguinte: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o fim supremo, nós existimos para isso, glorificar a Deus e desfrutar ou gozá-lo para sempre. Ou seja, nós nunca encontraremos significado em nossas vidas, nunca encontraremos propósito, satisfação plena enquanto nós vivermos separados de Deus. Se nós fizermos de nossas vidas um projeto solo, um projeto autônomo, nós vamos buscar a felicidade, nós vamos buscar a satisfação, nós vamos buscar o significado e o propósito de vidas separado de Deus, separado dos planos, do propósito, da pessoa de Deus, da presença de Deus. O que é que vai acontecer? Nós vamos correr até o final da vida e nós nunca seremos satisfeitos. Como diz a música do Rolling Stones antiga, I can't get no satisfaction. Não vai haver satisfação nunca.
separados de Deus, porque nós somos criados para Deus, nós somos criados para nos relacionarmos com Ele. Então, por mais que nós alcancemos, nós podemos ter todo o sucesso na vida, nós podemos ter todo o dinheiro na vida, nós podemos experimentar toda a forma de prazer carnal que a vida pode nos oferecer, seja ela através de boas comidas, seja ela através dos prazeres da carne, sexualidade, todas essas coisas. Nós podemos experimentar tudo isso, mas sempre haverá a sensação de que falta algo, de que está faltando algo. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou. Agostinho descobriu isso e ele expressou da seguinte maneira essa sensação de que sem Deus vai estar faltando algo sempre. Ele expressou da seguinte maneira: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nós somos criados para Deus. Enquanto nós não encontrarmos a nossa satisfação, o nosso sentido, o nosso propósito, o nosso significado, a nossa felicidade em Deus, o nosso coração nunca vai encontrar descanso. Ele vai estar inquieto, vai sempre ter aquela sensação de que falta algo. E o texto de Efésios é interessante, porque ele diz aqui que Cristo Jesus é a pedra angular desse plano, desse propósito de Deus. Deus nos criou para Ele, mas nós nos distanciamos, nós nos afastamos de Deus, nós nos separamos de Deus. O pecado fez com que nós vivêssemos alienados de Deus. E Deus enviou Jesus, essa pedra angular do seu propósito. Deus enviou Jesus para que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado. É isso que nós aprendemos na primeira parte do capítulo 2 de Efésios. Nós lemos o finalzinho do capítulo. Se você, aí na sua casa, separar um tempo depois para ler o início desse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, você vai encontrar exatamente isso. Paulo vai falar da nossa condição sem Cristo. E ele vai dizer que sem Cristo nós éramos como pessoas mortas. Ou seja, por mais que a gente estivesse se mexendo, fazendo um monte de coisa, se movimentando, na verdade, espiritualmente nós estávamos mortos. Mas Paulo diz que Deus foi misericordioso, Ele nos amou com amor incrível, Ele manifestou sua graça e Ele nos salvou. Não por alguma coisa que nós tivéssemos feito, não por algum mérito nosso, mas tão somente pela graça. Efésios 2, versículo 8, nos fala isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então Deus mandou Jesus a esse mundo para que através de Jesus nós pudéssemos ter o nosso relacionamento com Deus restaurado e, ao termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, nós pudéssemos recuperar o quê? Esse senso de significado, de propósito das nossas vidas. Em Cristo, nós encontramos novamente a razão da nossa existência. Por isso os versículos 21 e 22 que nós lemos aqui falam sobre nele e por meio dele. É em Cristo, é ligados a Cristo que o nosso relacionamento com Deus é restaurado e nós encontramos o sentido e a razão de viver. Nós encontramos então satisfação, mesmo em meio a dificuldades, mesmo no meio de uma pandemia como essa que estamos atravessando. Eu tenho conversado com pessoas, com irmãos. Hoje mesmo eu estava ouvindo o depoimento de uma pessoa que estava falando no meio dessa pandemia, com tantas dificuldades que a pandemia tem levantado. Essa pessoa estava me dizendo que tem encontrado uma tremenda satisfação, tem sido uma fonte de crescimento e de aprendizado e de aproximação de Deus como ela jamais havia imaginado. Então, tudo isso aconteceu por meio de Cristo Jesus, por isso que nós precisamos de Cristo, por isso que se você ainda não conhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa conhecê-lo e você precisa segui-lo, porque Cristo veio para restaurar a nós, seres humanos, esse propósito original de Deus, de que nós pudéssemos viver conhecendo a Deus, desfrutando da sua presença, viver para a sua glória, viver em comunhão com Ele. Então, nós fomos criados para uma relação com Deus. Não há nada que possa substituir isso em nossas vidas. Segundo,
É importante a gente lembrar que a nossa relação com Deus, ela é tanto pessoal quanto coletiva. É importante isso. Nós nos relacionamos com Deus e essa relação é tanto pessoal ou individual quanto coletiva. Nós somos filhos ou filhas de Deus e nós somos povo de Deus, o coletivo. Individualmente, eu sou filho de Deus, você é filho ou filha de Deus, mas coletivamente nós formamos um povo, nós formamos uma família, como diz o texto que nós lemos aqui. Nós não somos forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Então, nós temos que prestar atenção nesses dois aspectos, porque eles influenciam a nossa espiritualidade, em nossa relação com Deus. Por exemplo, seria um erro nós acharmos que podemos ser cristãos separados do corpo. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim. E elas pensam que elas podem viver a vida cristã, que elas podem viver tudo aquilo que Deus tem para elas, que elas podem viver exatamente de acordo com o plano de Deus para suas vidas, divorciadas da igreja, divorciadas da comunidade cristã. E eu sei que muitas pessoas, inclusive em algum momento da vida, talvez tenham se ferido com uma determinada igreja, com instituição, com um determinado líder, com uma série de coisas que talvez tenham sido negativas e que elas tenham experimentado em algum período das suas vidas. No entanto, nós não podemos permitir que isso venha tirar de nós a visão daquilo que a Bíblia ensina. E o que é que a Bíblia ensina? Nossa relação com Deus, ela é individual no aspecto de que eu sou responsável por minhas escolhas. Não é a igreja que é responsável por minhas escolhas. Ainda quando eu sou ferido pela igreja, no final das contas, eu tenho a capacidade de tomar uma escolha em relação a isso. Eu posso carregar essa ferida e posso permitir com que essa ferida determine que tipo de pessoa eu vou ser, e aí então eu viver amargurado com a instituição, com a igreja, com Deus, com todo mundo, e tentar viver uma espiritualidade solo. Ou eu posso tomar uma decisão diferente. Eu posso tomar uma decisão de entender que aquelas coisas que foram feitas não estão de acordo com as Escrituras. Eu posso perdoar aquelas pessoas e posso tomar uma decisão de falar assim, eu vou procurar um grupo, uma comunidade, um contexto mais saudável, onde essas coisas não se repitam e onde eu possa viver a minha espiritualidade como corpo e como igreja. Note, essa é uma decisão e é uma escolha pessoal. Na nossa espiritualidade, nós tomamos uma série de escolhas pessoais. Por exemplo, a escolha pessoal que nós tomamos no dia a dia. Se nós vamos ler as Escrituras e meditar nas Escrituras ou não. Se nós vamos dedicar um tempo para oração ou não. Se nós vamos ler um livro que vai nos edificar, que vai nos conduzir a um conhecimento maior da palavra de Deus ou não. Se nós vamos usar bem o nosso tempo para essas coisas ou não. Todas essas são escolhas pessoais. Eu não posso culpar a igreja por minhas escolhas pessoais. Eu sou responsável por elas. Então, na minha espiritualidade, é uma série de coisas que estão ligadas a mim, como indivíduo, como pessoa. Essa relação com Deus, então, ela é uma relação pessoal, mas ela também é coletiva. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de outras pessoas ao meu redor. Por isso que eu preciso estar conectado ao corpo. 1 Coríntios 12, 27, um texto bastante conhecido, diz exatamente isso. Olha só, ele diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo. Nota que ele diz no plural, vocês. Eu sozinho não sou igreja. Ouça bem isso. Sozinho você não é igreja. Igreja é pluralidade. Corpo é pluralidade de pessoas e de membros. Vocês, no coletivo, vocês, no plural, são o corpo de Cristo. E, individualmente, membros desse corpo. Então, o coletivo não tira a minha responsabilidade individual, mas, ao mesmo tempo, eu preciso do corpo e eu preciso estar ligado ao corpo. Eu só sou igreja nessa conexão com o corpo. Da mesma forma, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim,
e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Esse templo de Deus, esse templo para a habitação de Deus, que Paulo diz aqui no versículo 22 de Efésios capítulo 2, esse templo está sendo edificado por nós cristãos. E Paulo diz, no entanto, que cada um de nós é uma pedra. É como se Deus estivesse construindo um templo, a gente pudesse olhar nas paredes desse templo e a gente enxergasse o quê? Nós enxergamos uma série dessas pedras. E se você pensar nos templos da antiguidade, você vai se lembrar que eles, né, se você olhar as pirâmides, por exemplo, essas construções extraordinárias, você vai ver que blocos de pedras foram lapidados em algum lugar e depois foram colocados ali, assentados naquelas paredes e foram erguendo então as paredes das pirâmides ou de algum templo na antiguidade. É isso, nós somos uma pedra viva. Deus está lapidando as nossas vidas, transformando as nossas vidas para que nós ocupemos o nosso lugar nessa parede, nesse muro que faz parte desse grande templo que Deus está edificando a sua igreja. Então, somos parte da igreja e temos a nossa individualidade. Como indivíduos, tem uma série de coisas que somos responsáveis. Novamente, eu não posso culpar os outros se eu não estiver orando. Eu preciso orar. Agora, eu posso pedir oração para outras pessoas também, mas a minha parte é orar. Não é justo que eu peça para as pessoas orarem por mim o tempo todo e eu não me proponha a orar. Não é justo que eu peça para as pessoas que me expliquem as escrituras o tempo todo e eu não me proponho a estudar, a ler e a conhecer as escrituras. Você entende? Essas são responsabilidades individuais. Agora, eu preciso do corpo. O corpo me encoraja, através do corpo outras pessoas estão me ajudando, me conduzindo nessa relação com Deus, de tal maneira que eu possa crescer na minha fé, crescer no entendimento, crescer no serviço, usar os dons e talentos que Deus me deu para o benefício desse corpo e ser parte do corpo. Então, nossa relação com Deus, para a qual nós somos criados, o propósito da nossa vida, ela é tanto individual quanto coletiva. Por último, a igreja é a casa de Deus. Eu já falei isso, mas vale a pena repetir. A igreja é a casa de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo diz assim, juntos, note que ele diz, juntos somos a sua casa. Juntos, não separados, mas juntos, ligados uns aos outros. No capítulo 4 dessa carta aos Efésios, ele vai falar que com o auxílio de todas as juntas, ligados, todas as juntas ligadas, ou seja, cada parte, cada membro que está ligado. E quando a gente pensa de juntas, essas juntas que justamente ligam os membros do nosso corpo, todos ligados, conectados, todos unidos, juntos, Paulo diz, somos a casa de Deus. Então não somos casa separados. Sinto dizer isso, mas separado, você não está sendo casa. Separado, você não está desfrutando daquele propósito de Deus e não está desfrutando daquilo que o templo significa, essa presença plena de Deus. Isso significa que você individualmente não pode sentir a presença de Deus? Claro que pode, mas você não vai senti-la e não vai experimentá-la de maneira como Deus planejou que você a experimentasse. Versículo 21 diz que nele somos firmemente unidos. Novamente, Cristo morreu por nós, para que nós pudéssemos estar unidos com Ele e unidos uns com os outros. Ao plural aqui, construindo um templo santo para o Senhor. Versículo 22, por meio dele, Cristo, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. Então nós precisamos nos lembrar dessa realidade. Somos unidos, corpo de Cristo. Unidos, somos casa de Deus. Unidos, nós somos esse templo que Deus está edificando para a sua própria habitação. E um dia, esse templo de Deus será um templo que vai representar essa presença de Deus enchendo toda a terra. Nós temos uma parte nesse propósito de Deus
de edificar esse templo e de manifestar a sua glória, e de manifestar a sua presença, e de manifestar a sua graça. Não é incrível isso? Não é incrível pensar que durante um período de pandemia, nós como templo de Deus e como expressão local desse templo de Deus, temos servido de bênção para tantas pessoas? Não é incrível pensar que se nós estivéssemos sozinhos, isolados, separados, isso não seria possível? Mas é possível porque nós estamos unidos, porque nós estamos juntos. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha por meio da sua igreja, do seu corpo, e o seu corpo está falando da união, da participação, da conexão de muitas partes. Então, nessa pandemia, quando nós fomos forçados a esse isolamento social, e isso afetou, de fato, as nossas reuniões presenciais como igreja, nós precisamos nos lembrar dessas realidades. Principalmente porque já fazem 7 meses desde que nós, aqui no Projeto 242, nos reunimos presencialmente pela última vez. Principalmente porque agora nós estamos nos preparando para nos reunirmos novamente presencialmente. Nós precisamos nos lembrar da importância disso, por que nós fazemos isso e por que isso é importante para a nossa vida e para a nossa saúde espiritual. Individualmente, novamente, temos responsabilidades. Então eu quero convidar você a assumir a sua responsabilidade como parte desse corpo e assumir a sua responsabilidade como parte da família de Deus e como um cristão. Você é um cristão, você tem responsabilidades de manter a sua relação com Deus por meio das Escrituras, da oração, do seu culto pessoal, da sua devoção pessoal, da sua vida com Deus, das suas escolhas diárias. Eu não tenho como acompanhar a sua vida como pastor. E nenhum outro pastor tem como acompanhar no seu dia a dia. Eu não tenho como estar lá fazendo escolhas para você. Eu não posso ler a Bíblia por você. Eu estou aqui expondo a palavra de Deus, mas isso é só uma pequena porção na sua vida. Se você depender somente dessa porção semanal para a sua espiritualidade, eu sinto dizer, mas a sua espiritualidade será fraca demais. Você precisa assumir, então, a sua responsabilidade individual, de estudar as Escrituras, de orar, de ter seu tempo com Deus, de fazer aquelas coisas que cabe a você fazer para desenvolver a sua maturidade e a sua fé e a sua confiança em Cristo. Em segundo lugar, não se esqueça, todo o esforço que temos feito durante esse período é com um único objetivo, de que nós possamos permanecer unidos como corpo e como família de Deus. Porque a bênção de Deus, a presença de Deus e a manifestação da glória de Deus se dá através da sua igreja, do seu povo, da sua família unida. Juntos nós somos melhores e juntos nós vamos mais longe. Tem aquele ditado que você já ouviu várias vezes, nós já falamos aqui na igreja, tenho certeza que você já ouviu várias vezes, mas cabe lembrar-nos, aquele ditado africano que diz assim: se você quiser ir mais rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em grupo. Juntos, como igreja, nós vamos mais longe em nossa fé. Não adianta nada a gente correr rápido e aí se cansar e abandonar a corrida. É mais importante a gente correr juntos, um com o outro, encorajando um ao outro, animando um ao outro e chegarmos até o fim dessa carreira da fé. Então, nós precisamos uns dos outros. O propósito de Deus é que tenhamos uma relação com Ele. Essa relação acontece por meio de Cristo, que nos une em família e que trabalha em nós, através de nós, para manifestar a glória de Deus, para trazer esperança ao mundo, para levar a salvação até os confins da terra. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe, que você fortaleça a sua fé, que você fortaleça as suas convicções, que você tome decisões novas em relação à sua fé e que você entenda o quão importante é que estejamos unidos como cristãos, principalmente nesse momento. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu oro por meus irmãos e irmãs e pela igreja, por todos que estão ouvindo, e não só por essa igreja, mas por todos os cristãos aqui no Brasil, ao redor do mundo, que têm sofrido durante essa pandemia. Deus, eu peço que no meio disso tudo, o Senhor ajude-nos a lembrar-nos de quem nós somos e de quem Tu és, do propósito para o qual o Senhor nos criou, e que nós possamos então manter os nossos olhos, a nossa atenção, o nosso foco, a nossa mente neste propósito. Fomos criados para Ti, para uma relação contigo, para
pertencermos a Ti. E isso acontece por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando isso acontece, quando nós somos reconciliados contigo, somos imediatamente unidos à Tua família. Então que nós não venhamos a negligenciar nem a nossa responsabilidade pessoal e que não venhamos a negligenciar tampouco a nossa união e a nossa participação e a nossa comunhão e todo o nosso esforço para estarmos juntos como corpo de Cristo, manifestando a Tua glória ao mundo. É isso que eu te peço por mim e por todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E tenham um bom domingo e uma boa semana. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, mas cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia. Proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A fé cristã diz respeito a essa mensagem que muda a nossa vida dentro e fora de nós. Os nossos corações são recalibrados para viver uma nova história. Não mais a partir dos nossos desejos, mas daquela história do Deus que se revela e que espera de nós uma atitude em adoração ao mistério da salvação, do amor de Cristo derramado na cruz. E isso nos dá uma ação de esperança, isso nos dá um horizonte que descansa no poder e na soberania desse Rei, que vem, que reina sobre nós, mas que virá para restaurar todas as coisas. Então é com essa esperança que o povo de Deus testemunha dessa fé e que age nos seus dias turbulentos, difíceis, perplexos, alegres e tristes, mas nessa esperança da vitória sobre todas as coisas. Que você tenha uma semana abençoada nessa esperança de que o nosso Senhor vive e reina.